eu vou te ensinar uma massa de bolo fácil e que aumenta o seu lucro. Você já vai entender por que essa massa é tão maravilhosa e tão incrível desse jeito que eu estou te falando. E por que ela consegue te trazer esses resultados de aumentar o seu lucro. E por que ela é fácil de reproduzir. E é um bolo que rende, que tem volume. Vocês não fazem ideia. E que ainda vai aumentar seu lucro. Porque é uma receita barata. Então, quando você diminui os custos de produção, você aumenta o lucro. O valor pode ser o mesmo, o preço de venda, mas o lucro pode aumentar se com o mesmo preço de venda você diminui o preço de custo. É uma massa escalável para grande produção, dá para fazer torta, dá para fazer bolo no pote, dá para fazer sobremesa, dá para fazer pavê, dá para fazer tudo o que você quiser, dá até para poder construir um pão de açúcar, um Monte Everest com essa massa, você faz o que você quiser com essa massa. Se você não me conhece, eu sou o Felipe Ferrara, especialista em bolos com efeitos especiais e estratégia, além de receitas criativas, inovadoras e marketing para confeitaria. Tudo que é de novo, tudo que é de inovador, tudo que é para você lucrar, você aprende aqui comigo. Felipe, mas eu não preciso derreter a manteiga, aquecer o açúcar, fazer um caramelo, peneirar a farinha, bater as claras em neve, bater a gema com a margarina, depois derreter e aquecer e misturar. E a primeira parte... Não, gente, não precisa. A massa só tem 2 etapas de preparo e 3 ingredientes. Deixa eu pegar aqui a minha batedeira. Felipe, pode fazer no liquidificador? Não. Pode fazer na mão? Não. Tem que ser numa batedeira. Então, precisa ser numa batedeira. Se for numa planetária, melhor ainda. Primeiro de tudo, eu vou utilizar os ovos. Os ovos vão ser a base da minha receita. Não tem quantidade de ovo específica, tá? Você pode colocar a quantidade que você quiser. Um ovo médio, gente, tem 50 gramas. Então, para cada ovo, você vai usar 30 gramas de açúcar e 30 gramas de farinha. Vou quebrar eles todos aqui na minha batedeira. Precisa separar a clara da gema? Não precisa. Então, para 4 ovos, eu vou usar 120 gramas de farinha e 120 gramas de açúcar. Se quiser fazer uma massa pequena, usa menos ovos. Se quiser fazer uma massa muito grande, usa mais ovos. Quero fazer com 10 ovos, ok. 10 vezes 30, que é a quantidade da farinha e do açúcar. Eu tenho os meus 4 ovos que estão em temperatura ambiente, tá? É bom estar em temperatura ambiente, ok? Eles estavam na geladeira, eu tirei e deixei, eles estavam até suados porque eu deixei eles suando um pouquinho até chegar em temperatura ambiente. É só colocar os ovos inteiros junto com o açúcar. A gente precisa bater eles por 8 minutos aproximadamente. Depende da potência da sua batedeira, ok? 8 minutos é aproximado o tempo que os ovos ganham estrutura para receber a nossa farinha de trigo. Então a gente vai bater aqui esses ovos com açúcar até o ponto que a gente chama de ponto de letra. E eu vou mostrar que ponto é esse, que é quando a gente pega o batedor, desenha uma letra em cima do creme e a gente vê essa letra e depois ela vai se desfazendo aos pouquinhos. Essa massa é uma massa conhecida como pão de ló. Pão de ló. É um pão de ló, tá? Tradicional. E a diferença dela é que ela não leva gordura na composição. Você pode achar que ela já tá boa, que ela já volumou, mas não tá boa. Ela tem que bater até o ponto de letra. A gente vai bater mais um pouquinho. Vamos ver se a gente chegou aqui no ponto que a gente precisa. Desenha uma letra, ó. Desenhei aqui um F. Eu vejo o F, mas ele desce muito rápido. A gente vai bater só mais um minutinho, porque já está quase no ponto que eu preciso. Agora chegamos no ponto que a gente precisava. Aqui só tá ovo e açúcar, mas olha como é que ele já afofou. Ó, eu vou pegar e vou desenhar a letra A. Ó. Tá vendo? Eu vejo, não sei se dá pra ver aí na câmera. Eu vejo a letra A e ela vai descendo. Eu consigo desenhar. E enquanto eu desenho, fica a marcação e ela desce. Agora que a gente já ganhou estrutura suficiente, o que eu vou fazer? Eu vou agregar a minha farinha de trigo aqui, peneirando. Primeiro ponto, eu posso saborizar essa massa, tá? Se eu quiser colocar biscoito óleo triturado, no final eu posso colocar. Se eu quiser colocar essência de baunilha, essência de pistache, essência de não sei o que lá das quantas, eu posso colocar essência aqui. O ideal é que você coloque um pouquinho de essência de baunilha, como eu vou colocar aqui agora. Dá pra fazer de chocolate. Você só precisa alterar a quantidade da farinha de trigo. E aí você coloca
dos 30 gramas de farinha de trigo, você coloca 20 de farinha de trigo e 10 de chocolate em pó. Isso para cada ovo, tá bom? Vou começar a peneirar, ó. Eu não posso bater agora não, tá? É só mexer. Mexeu, agregou, peneiro mais um pouco. Opa. Ó. Mexe de baixo para cima. É só isso, gente. Só tem 2 preparos. Bater a farinha, os ovos com açúcar e depois agregar a farinha peneirada. Ponto. Acabou. Eu não tenho peneira. Não tem problema. Se você não tiver peneira, tenta peneirar com um pano. Ou então vai colocando com uma colherzinha aos poucos. Tá bom? Por que peneirar, gente? Quando você peneira, você agrega a farinha em partículas. Então essas partículas elas vão agregando ar. Ela vai caindo e vai amontoando mais ar dentro da nossa massa. Até ficar essa massa aqui, ó, bonitona. Olha isso, gente. Não pode mexer muito para não perder a aeração, tá? Olha a textura dessa massa. Agora eu vou desenhar uma letra e ela vai ficar, ó. Desenhei um F. Então esse é o ponto que a gente já agregou toda a farinha. Nossa massa tá lisa, tá fofa, não precisa de fermento, não precisa de água, não precisa de gordura. Para untar essa forma tem uma técnica específica também. Nós não vamos passar desmoldante nessa forma. Por quê? O pão de ló, essa massa é uma massa que ela não tem estrutura do fermento. Então se a gente passar desmoldante, ela vai crescer e depois que ela assar, se ela não estiver grudada na lateral da forma, ela vai murchar. A gente não quer que ela murche, porque a gente quer que ela fique fofinha, a gente precisa de volume nessa massa. Essa massa, ela pode ser usada para bolo de andar? Eu não aconselho, mas você pode testar com uma boa blindagem, tá? Pode saborizar ela de diversos sabores. Você pode usar ela para fazer bolo de chantilly. Você pode até usar ela para fazer bolo com efeitos especiais. Essa massa é ótima para fazer torta, por quê? Porque a torta ela é um bolo bem molhadinho, que absorve bastante líquido. E essa é uma massa que absorve bastante líquido. Você pode usar ela para fazer uma torta com efeitos especiais, fazer a torta girar, fazer a torta acender. E aí você pode lucrar mais com essa massa por ela ser barata, só levar 3 ingredientes. Essa é uma massa que precisa ser umedecida, porque ela não tem fonte de umidade, porque ela não tem fonte de gordura na massa. Só tem a gordura da gema, que é pouca. Então a gente vai trazer umidade através da calda. Então é um bolo que você pode molhar bastante, tá bom? E agora eu vou colocar só um papel manteiga. Ó, como é que já sai certinho. Recortado aqui no fundo dessas formas. Ela vai direto pro forno agora. O forno, ele pode estar pré-aquecido, tá bom? A 180 graus, que é o que a gente vai assar ela. E olha o volume dela. Olha só como é que ela tá bem cheia de ar, bem volumosa. Olha que belezura, gente. Então, como a gente não vai untar a lateral, o que vai acontecer? Ela vai crescer e vai grudar na lateral da forma. Ela grudando na lateral da forma, depois que ela esfriar, ela vai pegar estrutura suficiente para se manter com o tamanho que ela saiu do forno. Evite manipular a massa, evite fazer isso que eu estou fazendo. Porque quanto menos você mexe nela, com mais volume ela fica. Pronto. Nós temos a massa mais fácil para aumentar o seu lucro na confeitaria. Cara, que facilidade de massa. Vou levar ela para poder assar agora no forno a 180 graus. Essa massa é ótima para aumentar seu lucro. E existem várias coisinhas pequenas e simples, e receitas, e técnicas, e estratégias que você pode usar no seu negócio para aumentar seu lucro e multiplicar o seu faturamento.